Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre SEO internacional e eu vou passar para vocês os principais erros que eu encontro quando eu acabo fazendo um trabalho de consultoria ou auditoria técnica desse assunto. E para começar a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o que é SEO internacional, né? Então, de uma maneira simples e objetiva, SEO internacional são todas as ações que você pode fazer de otimização para conseguir melhorar o posicionamento do seu site em outros países, né? E muitas vezes quando a gente fala o seu site, a gente está pensando também em versões alternativas do seu site. Então, SEO internacional, se a gente for validar, é um trabalho muito amplo, que você pode inclusive ter um trabalho ali de ter um blog local, ações de link building local, você tem bastante coisa. Mas de uma maneira geral, quando a gente fala em SEO internacional, a gente está pensando aí em grandes organizações que acabam tendo o site duplicado em diversos tipos aí de linguagem. Então, normalmente a gente está pensando numa parte técnica para evitar o conteúdo duplicado e principalmente para explicar aí para os mecanismos de pesquisa, principalmente o Google, né, quais são as versões alternativas do seu site para cada linguagem. E antes de falar um pouco mais da parte técnica, a gente vai falar do que eu considero o seu primeiro erro, que é o erro de avaliação. Então é muito importante que você avalie se faz sentido você fazer um trabalho de SEO internacional. Então você tem um mercado local, será que seus produtos efetivamente vão ser vendidos em outros países ou em outras regiões? Eu vejo muita gente fazendo uma avaliação errada e você acaba gastando dinheiro e tempo fazendo uma coisa que não vai te dar retorno. E é muito importante, né? Porque dinheiro você pode recuperar, mas o tempo você não recupera. E aí a gente vai falar também já do segundo erro, que é um erro que eu vejo muito acontecer, é o erro de avaliação de investimento inicial. Então é muito importante que antes de você fazer, você tenha uma ideia de quanto vai custar aquilo, porque muitas vezes você vai ter que ter um investimento aí na plataforma ou numa consultoria de SEO e principalmente em tradução de texto. Você não vai poder usar um Google Tradutor simplesmente, você tem que traduzir o texto de uma forma local. E aí muitas vezes você fala, mas se eu posso fazer um espanhol? Pode, vai dar menos resultado. Então se você quer efetivamente estar bem posicionado aí em diversos países, vai da América Latina, então Chile, Argentina e México, você tem que ter certeza que a tradução vai ser feita localmente. O que significa isso? Que o espanhol de cada um desses países pode ter diferença. Então você vai ter também um trabalho de estudo de palavra-chave para identificar em cada um desses países como que é feita a pesquisa, que pode ter uma variação. E agora vamos falar um pouco mais sobre a parte aí técnica do SEO internacional. É importante te ter dois conceitos, o que é um site multilingüe e o que é um site multirregional. Então vamos lá, o site multilingüe é um site que oferece em mais de um idioma, né? Então vamos supor que você tem uma empresa aí no Canadá, um exemplo clássico, né? Então você pode oferecer o seu site com o idioma inglês ou o idioma em francês, porque lá se fala as duas línguas. Já o site multirregional é o site que acaba direcionando esse conteúdo para duas regiões, ou países nesse caso, diferentes. Então vamos imaginar que você tem uma empresa no Canadá, mas essa empresa é muito próxima dos Estados Unidos e você vende para Canadá e Estados Unidos. Então nesse caso você tem o quê? Uma empresa que vai ter um site destinado para o Canadá e uma para os Estados Unidos. Então ele é um site multirregional. E aí você também tem a combinação dos dois fatores, né? Então você tem empresas que têm site multilingue e multirregional. O que significa isso? Então vou ter uma empresa, sei lá, que está no Canadá, mas ela vende no Canadá e ela precisa oferecer as duas línguas, né, inglês e francês, mas ela também vende para o inglês americano, ou seja, para os usuários dos Estados Unidos que estão lendo o site em inglês. Então você acaba tendo mais variações do que você originalmente pensa. A grande maioria dos sites internacionais acaba lidando muito só com linguagem, somente quando é institucional. Mas quando você acaba lidando aí com produtos ou serviços especificamente, aí você acaba entrando nessa complexidade e a gente sempre recomenda que você segmente o máximo possível. Mas aí o que a gente vê no segmento, né, é que a maioria dos sites que precisam oferecer essas versões internacionais são sites aí muitas vezes institucionais que acabam oferecendo aí um conteúdo muito similar. Então você pega o template, normalmente é muito parecido, né, só com um texto diferente basicamente. E nesses casos é muito importante informar para o Google quais são as versões alternativas e principalmente explicar para o Google que aquilo não é um conteúdo duplicado e muito menos copiado, né? Mas como informar o Google sobre essas versões alternativas, né? Então você tem três opções. Uma é através do cabeçalho HTTP, a segunda é através do sitemap XML e a terceira através de tags HTML. E muita gente me pergunta, né, qual que é a melhor opção? Tecnicamente não tem uma melhor opção, todas elas funcionam. Inclusive uma dica super interessante aí, não é um erro, é só uma dica, né? O Google ele só precisa de uma dessas opções. Tem muita gente que se mata, quebra a cabeça aí
para oferecer ao Google as 3 opções e o próprio Google já falou isso, né? Você só precisa fazer uma. Então você vai fazer o sitemap XML, não perca tempo fazendo a tag ou o cabeçalho HTTP. Mas voltando ao assunto das opções, a gente falou que não tem uma melhor opção técnica, mas tem a melhor opção para o seu projeto. Então normalmente você tem que entender se você tem acesso ao servidor, se você tem um pessoal de desenvolvimento para fazer o trabalho. Então muitas vezes você até tem, mas você tem um site WordPress e aí é muito mais simples instalar um plugin que ele faz automaticamente isso, né? Então você tem que avaliar para o seu projeto. Pessoalmente eu gosto muito do sitemap XML, eu acho muito simples de aplicar, mas na prática o que a gente vê é que a grande maioria dos projetos implementa aí a tag HTML, por vários motivos, tá? Mas principalmente porque você às vezes não tem acesso ao servidor, ou você não consegue gerar automaticamente o sitemap XML baseado em novas páginas que vão entrando, e a tag HTML é super simples de fazer, normalmente o programador front acaba fazendo o trabalho ali para você, e quem tem o WordPress, você tem uma opção super bacana aí que é o da PML, é um plugin super conhecido de WordPress e faz o serviço muito bem feito. E é exatamente por isso que a gente vai acabar explicando aí as tags HTML, porque elas são amplamente usadas e provavelmente é onde você vai acabar implementando a sua parte de SEO internacional. E o que tem que ser feito nesse caso? De uma maneira bem objetiva, você vai ter que colocar um código aí no header do seu site. Vamos dar uma olhada no código que você vai ter que colocar aí. Então vamos lá, você vai colocar um link rel alternate. Então você está basicamente explicando para o Google que você tem um link ali alternativo para ele. Aí você vai colocar aí o hreflang, que é tipo uma abreviação de hreflanguage, né? Então explicando aí qual que é a linguagem, qual que é a localização que você vai estar usando. Você vê que tem um código aí também, né? No caso PTBR, que foi o exemplo que a gente está usando. E depois você tem um href, que é efetivamente o link para a página alternativa. E aí talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a gente vai explicar isso melhor agora. Então vamos lá, peguei um exemplo interessante para a gente colocar aqui. Imagina que você tem o seu site.com.br, né? E aí você tem uma página X, né? Página.html. Eu coloquei esse exemplo só para deixar bem claro que isso é feito por página. A gente vai falar isso logo mais. Mas de uma maneira geral, repara o seguinte. Eu tenho um link rel alternate, o hreflanguage, para onde? Para NUS. O que significa isso? Olha, estou explicando para o Google que essa versão aqui, se a gente vê no URL ali, está escrito em-s.seusite.com.br página HTML, ou seja, essa é a versão em inglês para os Estados Unidos. Se você entrar embaixo, repara que você tem a opção de em só, ou seja, você está falando que só tem a versão em inglês. A versão em inglês é essa, né? E aí você vai descendo, você vai identificando várias opções aí. E logo mais a gente vai explicar também o que é esse xdefault. Mas de uma maneira geral, quando o navegador ou o Google não consegue identificar aí qual que é a linguagem do usuário, né? Ele acaba colocando esse xdefault. Então muitas vezes, se é um site baseado nos Estados Unidos, e aí o inglês é a língua mais usada aí na internet talvez, né? Você coloca como default esse site que é em inglês, mas aí você faz um trabalho para direcionar o usuário para a versão correta, ok? Vamos também ver aqui na prática como funciona, né? Então eu entrei no site da Adobe, que faz um trabalho muito bem feito para isso. Eu vou clicar aqui em exibir código-fonte da página, tá vendo que eu estou na adobe.com? E quando eu entro nesse código-fonte, o que eu encontro aqui, ó? Eu encontro algumas informações no head, entre elas eu vou encontrar o link rel alternate aqui. Então repara que eu estou na versão em inglês, adobe.com, mas se eu for procurar, eu vou achar aqui a versão em português, deve estar como PTBR. Vamos procurar aqui, ó. Acho que eu passei batido, tá aqui, ó. PTBR, tá? E ele coloca aqui que a versão alternativa ela está em adobe.com/br. Deixa eu clicar aqui para dar uma olhada, ó. E aí você vê, entra aqui, efetivamente está tudo escrito em português. Uma coisa muito importante, quando você faz isso, você tem que ter o link de retorno. Então, ó, eu vou dar inspecionar código dessa página, que é a versão brasileira, e se eu entrar na versão brasileira, você vai ver que ela também tem o link para todas as outras versões aqui, ó. Então é muito importante você ter em cada uma dessas páginas essas informações, ok? E o porquê que isso é importante? Porque quando você entra aqui no Google, né, eu vou digitar aqui no caso Adobe, e quando eu digito Adobe, a opção que o Google vai trazer para a gente vai ser a opção já com a versão correta. Então ele identificou que eu estou no Brasil, quando eu clico aqui, ó, ele vai me direcionar para a versão, ó, adobe.com/br. E aí a gente vai falar do terceiro erro que é muito comum. Essas tags que você vai estar colocando, o link rel alternate, eles têm que estar no cabeçalho, no head do documento HTML, né? Então tem muita gente que eu vejo que acaba colocando no body, isso não vai adiantar. Então tem que estar na head do documento. E aí a gente já vai falar do quarto erro muito comum, que é efetivamente colocar link para todas as variações, mas você não colocar para a própria variação. Ou seja, você precisa colocar um link, aquele link rel alternate que a gente colocou ali,
para cada variação alternativa de língua, né, ou de região que você esteja usando, mas ela também precisa ter um link, uma tagzinha ali, referenciando ela mesma. É muito importante isso. Então, erro comum, sempre lembre que você tem que colocar todas elas, inclusive ela mesma nessa página. E aí, olhando a tag, você tá vendo ali e fala, putz, mas e tem aqui os códigos, né, o PT-BR, US, né, o EM-US, e como que eu uso isso, né? Então é muito importante, esse é o quinto erro aí que eu vejo o pessoal sempre cometendo, você precisa usar isso baseado nas tabelas oficiais. Então o valor desses atributos tem que ser usados no formato ISO 6391 e a região no formato ISO 31661. E aí você precisa lembrar desses códigos? Não, na documentação do Google tem um link para as duas tabelas, você precisa identificar aí qual que é a língua, qual que é o país e trazer o código correto. Então um exemplo que eu já encontrei fazendo auditoria, tinha uma versão alternativa em alemão e eu vi escrito o código do país como GER, né? E aí a pessoa deve ter colocado, né, GER, a pessoa deve ter colocado imaginando que era Germany, né? Uma abreviação de Germany. E na verdade o código para alemão é DE. Então assim, não invente e não seja criativo nesse caso, né? Não vai deduzir. Entra na tabelinha, encontra o idioma e a linguagem e aí sim você vai usar isso no seu código. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês a tabela para vocês entenderem, né? Então repara aqui na tabela, essa tabela ISO 31661 Alpha 2, que é a usada aí para país. E de uma maneira geral você vê que tem alguns aí que fazem super sentido. Então, sei lá, Cabo Verde, você vê, pô, ok, legal. Mas tem muitos que não fazem sentido às vezes pra gente. Então até o German mesmo .de, né? Mas é o jeito que eles mesmos escrevem, é Alemanha, né? Mas tem outros ali que são completamente diferentes do nome, né? Então você pega ali a Algéria. A Algéria é DZ. Você fala, meu, como assim DZ, né? Então por isso que é muito importante que você entre na tabela, identifique o código certo e aí sim você usa. Se você não usar o código certo, o Google não vai reconhecer e você vai ter um erro aí de SEO internacional. E a gente vai falar do sexto erro, que é muita gente acaba colocando somente o código do país. Então, que é muito importante você saber. O Google nunca vai derivar automaticamente a linguagem pelo código do país. Então, é a única coisa que você não pode colocar. Você pode colocar ali país e língua, ou se você quiser, você pode colocar só língua. Mas o país, exclusivamente, você não pode colocar. Então, por exemplo, se você estiver pensando aí no Brasil, né? Você pode colocar um PTBR, porque você fala, não, ok, português do Brasil. Você também talvez possa colocar aí um PT só, talvez não faça muito sentido, porque você não vai segmentar muito bem Brasil, Portugal e outros pequenos países, mas você não pode colocar somente o BR, ok? Então isso é muito importante lembrar, um erro bem comum que o pessoal comete. Então o sétimo erro que eu vejo o pessoal cometendo é não ter o conteúdo visível na página e uma página específica para cada idioma ou cada região que você estiver colocando. Então se você estiver pensando em oferecer um conteúdo dinâmico, isso não vai funcionar direito com o Google, tem muita dificuldade de ler isso, então você precisa ter um URL aí para cada versão alternativa do seu site. E o que significa ter uma URL para cada versão alternativa do site? Vamos dar uma olhadinha na tela. Então imagina que você tem um site aí e no domínio principal.com, então seu site.com, né? E aí você tem algumas opções de oferecer uma versão alternativa. A primeira delas, que normalmente sites maiores e empresas maiores acabam fazendo, é você acabar regionalizando com um URL diferente que não precisa estar dentro do seu domínio. Você pode ser um domínio diferente. Essa é uma opção super bacana que eu gosto bastante. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas opções aí sobre ela. Mas você pode ter o seu site.com.br. Em cada país você vai ter que ter um domínio diferente localizado por país. A segunda opção é usar um subdomínio. Então você vai ter um subdomínio para cada versão alternativa do seu site. E a terceira opção aí que a gente coloca é sempre você usar uma subpasta, né? Então principalmente se você tem um site um pouco menor, WordPress, putz, faz muito sentido usar subpasta porque os principais plugins aí que acabam fazendo o trabalho de tradução, eles funcionam muito bem aí com subpasta. E o quarto item dessa lista, muito embora eu já tenha visto funcionar, não é recomendado. O Google explicitamente ele não recomenda a opção de você colocar uma versão alternativa com parâmetros. Então evite colocar uma versão alternativa com parâmetros. E talvez você esteja se perguntando qual que é a versão que eu vou usar, né? Então você tem um nível de dificuldade maior, você também tem aí uma questão de investimento e retorno, né? Então se você é uma empresa de grande porte, que você pode investir, você pode ter servidores locais, você pode ter uma equipe local em cada um, sem dúvida, use domínios locais para cada um. Mas se você não é, provavelmente o subdomínio vai fazer mais sentido para você. Eu gosto muito do subdomínio, você aproveita a autoridade do domínio também. Agora, se você é um site menor e você não quer ter tanto trabalho, e aí provavelmente você vai ter um WordPress ali, né? Faz muito sentido ter a subpasta, porque aí você já consegue fazer o trabalho aí com algum plugin que gerencia muito bem esse subdomínio que normalmente é o www.
E um ponto importante para discutir aqui é que talvez você não encontre domínios, né, que são similares, você não encontre domínios com o seu nome, tem uma série de dificuldades, mas também tem a questão de marketing envolvida, né? Então, o quanto que um americano provavelmente vai comprar um produto vendo ali escrito seu site, né, .com.br/US. Será que ele não fica mais confortável vendo .com, né? Lógico, vai depender do tipo de produto. Se ele quiser um artesanato do Brasil, provavelmente vai fazer mais sentido para ele. Mas a gente sempre tem que avaliar esse tipo de situação, porque muitas vezes não só a parte técnica de SEO influencia, mas a parte de marketing. Então o cara vai comprar um produto e ver que é um site regionalizado, mas às vezes é tipo de um outro país, ele acaba não querendo comprar, por uma questão de segurança aí também, né? E agora a gente vai para o nosso 8º erro, que é não usar URLs absolutos. Então na documentação do Google é bem explícito isso. Você deve usar URLs absolutos. O que significa? Significa que tem que estar um endereço completo ali, né? http://www.seusite.com.br, etc. Tem que ter a versão completa, o URL completo ali. Algumas empresas eu já peguei e acabei vendo que o pessoal usa o URL relativo. É uma prática comum usar o URL relativo em diversos tipos de projeto. Mas nesse caso, para usar a tag hreflanguage, não faça isso. Sempre use URLs absolutos. E o 9º erro é bem comum também, tá? O pessoal acaba colocando essa tagzinha somente na homepage para as versões alternativas e vice-versa, né? Mas acaba não colocando as outras páginas. Então você tem que lembrar que você tem que fazer isso para todas as páginas do seu site que tenham versões alternativas. Então assim, vamos supor que seu site é pequeno, você vai ter lá a página sobre, a página contato, você também vai precisar colocar em cada uma delas isso. Seu site é muito grande, tem uma quantidade enorme de produtos, você vai ter que colocar em cada produto as versões alternativas. Só que é lógico, se você tiver um site pequeno, ok, você faz na mão, 3, 4, 5, 6 páginas. Se você tiver um site muito grande, você vai ter que criar uma regra aí, você vai ter que colocar isso provavelmente no template, pedir para o desenvolvedor ajustar, né, no template, e isso vai ser gerado de uma maneira automatizada, você não vai ter que colocar manualmente uma por uma. E a gente vai falar do 10º erro, que é não definir uma localização no Google Search Console. Então é muito importante você lembrar aí que dependendo do domínio que você tenha, né, alguns já são pré-setados, já são pré-definidos, então se você tiver o .com.br ele já define como Brasil, mas se você estiver fazendo um trabalho de SEO internacional, aí você já comprou o domínio .com, né? Então você pode ir lá e selecionar qual que é a região que você está usando ele. Até se você tiver um .com mesmo e só está usando o Brasil, você pode ir lá e explicar para o Google que você só vai usar ele no Brasil. E acrescentando, né, se você estiver usando uma subpasta ou um subdomínio, você também consegue cadastrar essa subpasta ou subdomínio no Search Console e você também vai encontrar lá a opção de definir a localização certa para o seu site. E já que a gente está falando no Google Search Console, a gente vai falar do 11º erro, que é não monitorar o relatório de hreflanguage do próprio Google. Então, no seu Google Search Console, você tem uma abinha lá com esse relatório, com essas informações. E se você tiver algum erro referente à implementação dessas tags, o Google vai te informar. E aí, é lógico, se você tiver algum erro, você vai entender o que é o erro, só clicar ali, ele vai te passar mais informações e você vai corrigir ou você vai acabar mandando essa informação para o desenvolvedor para conseguir corrigir isso o mais rápido possível. E uma dica super bacana que você pode monitorar isso no Google Search Console, mas se você tiver sem Rush, você consegue ativar aí o Site Audit e uma das tarefas que ele executa de forma regular é verificar se essas tags estão implementadas corretamente. Então isso é bacana porque muitas vezes você tem um monitoramento ativo ali semanal, então toda semana ele vai checar seu site inteirinho para ver se tem alguma coisa errada ou não. E se tiver, ele vai identificar, você já manda esse relatório direto aí para o desenvolvedor para conseguir ajustar. E a gente vai falar do 12º erro, que é não oferecer um link de retorno. Então isso é menos comum em sites institucionais com poucas páginas, mas se você tem um site com diversas páginas porque você tem vários produtos, isso pode acontecer. O que significa? Toda página que você tem uma tagzinha dessa hreflanguage e você direciona para uma versão alternativa, você tem que ter a tag de retorno. Ou seja, se você tem um produto A, você deveria falar qual que é a versão alternativa e essa versão alternativa tem que falar que ela tem a versão ali original, que na verdade é uma outra linguagem, ou seja, é uma outra alternativa dela em outra linguagem, né? O que acontece é que muitas vezes acaba estoque num país, né? Ou para entregar em determinados países, então você só tem o link de ida. E aí esse produto aqui, como não tem estoque, às vezes não tem a página, né? A página tipo tá dando 404, mas muitas vezes esse cara aqui não tem o link de volta. Então é muito importante você validar isso. Se você for usar a tag de página alternativa, você tem que ter uma outra página com o link de retorno. E agora a gente vai falar do erro 13, que é redirecionar de uma forma forçada os usuários, né, para a versão que você acredita que ele esteja usando, né? E o pior de tudo é não oferecer um link de retorno. Ou seja,
Eu não sei se vocês já entraram, mas tem vários sites que você entra e ele te força para vir, por exemplo, na versão brasileira. Só que você está indo para os Estados Unidos e você quer entrar tipo no site gringo para ter alguma informação e você não consegue. Ele começa sempre te redirecionando para a versão brasileira, né? Então isso é muito ruim. Então sempre que você puder, não faça o redirecionamento forçado, dê opção para o cliente. Eu gosto muito de sites que muitas vezes você entra e você tem as opções para escolher. Tem um cookie marcado que depois ele vai lembrar de você, né? De qual versão você escolheu inicialmente. E o principal ali é que você pode ter o quê? Coloca no rodapé, coloca uma barrinha em algum lugar que você possa alternar as versões. Permitir isso, além de ser uma ótima experiência para o usuário, é super recomendado aí para o Google, porque você tem que lembrar, quando você redireciona o usuário de forma forçada e você também não permite que ele alterne as páginas, os robozinhos de pesquisas, eles também acabam sendo obrigados a fazer isso. Então eles não vão conseguir ver as versões alternativas do seu site e eles não vão conseguir oferecer os melhores resultados para os próprios usuários quando eles pesquisarem nos mecanismos de pesquisa. O 14º erro talvez seja o menos complexo de todos, tecnicamente falando, mas seja o que mais acontece que a galera tem mais dificuldade. Então, se você tem várias versões do seu site, é muito importante que você tenha efetivamente o conteúdo traduzido e traduzido de forma eficiente, né? Não vai usar algum Google Tradutor, a gente já falou isso, mas assim, encontre alguém local de preferência para traduzir o conteúdo. Então a gente já viu vários casos aí que o pessoal acaba traduzindo o conteúdo espanhol e aí você pega alguém da Argentina e lógico, para a Argentina ficou perfeito, mas aí aquele site em espanhol você acaba oferecendo um conteúdo para o site mexicano ou para o site do Chile com as mesmas informações do espanhol, só que lá as pessoas buscam diferente. Até porque a linguagem pode ser ligeiramente diferente para esses países, principalmente aí quando a gente está pensando em gíria, mas você também tem questões culturais envolvidas em que os usuários também pesquisam de maneira diferente. Então é importante que você faça a localização do idioma e, se possível, também faça um trabalho de otimização para saber como aquelas pessoas pesquisam naquela região específica. E para finalizar, gente, um dos erros mais comuns assim, e é um erro que coloca tudo por água abaixo, que é a implementação incorreta da Canonical Tag. Então tem muita gente que coloca todas as tags hreflanguage lá, né, e tá tudo bonitinho, as versões alternativas estão todas configuradas com idiomas legais, tudo perfeito, né? Mas o que acontece é que você acaba colocando a Canonical Tag em todas as versões alternativas direcionada para a versão original. Isso é completamente errado. Quando você faz isso, você anula essas versões alternativas e você fala para o Google só respeitar a original. Então é importante que cada versão alternativa tenha a Canonical Tag apontando para ela mesma, porque ela é uma página única e diferente das outras. E aí, muito embora não seja o erro, mas é uma dica super importante, você tem que lembrar que você precisa oferecer performance aí no seu site, não importa em qual dessas localizações esteja. Então, se você tiver um site maior, né, até porque você tem uma organização maior, talvez você tenha um servidor local aí em cada região que você atende, mas se você não tiver, sempre pense em como otimizar a performance do seu site. Então é super importante você pensar inclusive aí em CDN, né, para você distribuir o conteúdo de uma maneira mais eficiente, não importa em qual ponto do globo o seu usuário esteja. E a nossa última dica, eu vou deixar aqui nos comentários um link para o e-book da SEMrush sobre SEO internacional. É um conteúdo produzido aí com grandes especialistas do mundo. E se você vai trabalhar com SEO internacional, não deixe de baixar. O link está aqui nos comentários, tá? É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.